Essa live especial não tem um título, porque na verdade o tema que nós vamos falar já é um tema assim que vai ser bastante complicado, que eu não abordei no meu canal, o Felipe também não abordou no canal dele, nós combinamos algo que nós não tínhamos ainda abordado, que é na verdade este embate entre a vontade do homem e a vontade do Eterno. Nós temos um problema muito grande no sentido de relacionamento, Felipe. As pessoas até nos perguntam, e pergunto para você também, porque você também é muito procurada, você dá o teu aconselhamento, né? Você é um homem casado, eu não sou, já fui, de que as pessoas elas têm problemas inúmeros com relação a relacionamento, seja com os seus pais, com os seus cônjuges, seja cônjuges que eu digo não convertidos, né, que nós estamos falando de conversão, de mudança de mentalidade, de estar na techuvá ou não, com amigos de trabalho, etc. E problema de estabelecer um parâmetro entre fazer a vontade do Eterno e fazer a vontade do homem. Nós temos aí temas muito, muito ricos dentro da Brit Hadashah, inclusive, que pelo menos da minha parte eu vou colocar um pouco mais sobre isso, o Felipe tem as considerações dele para ser feitas. Qual que é, na verdade, na tua visão, que você tem visto sobre esses problemas que as pessoas estão passando? Porque principalmente as mulheres, né? Poxa, mas o meu esposo, ele não quer que eu guarde o Shabat. Ou, olha, ele não quer que eu ore daquela maneira, ou ele não quer que, de repente, eu fique, né, vendo esses vídeos desses malucos, né, desses hereges, por exemplo, né? Porque nós somos considerados como isso, creio assim, né? Como que você tem analisado esses problemas que as pessoas estão passando? Às vezes filhos convivendo em casa de pais, amam seus pais, mas poxa, mas precisam cumprir kashrut, mas precisam cumprir Shabbat, precisam fazer as suas orações. Olha, eu vou ter uma maneira diferente de agora me comportar, eu estou lendo mais as escrituras, eu vou obedecer ao Eterno através dos mandamentos. Na tua experiência, daquilo que você tem visto, Felipe, o que você pode aí inicialmente falar para nós sobre isso? Bom, é um assunto bem relevante, bem repetitivo para mim, que há alguns anos tenho acompanhado vidas de pessoas que nos pedem conselho. Assuntos de vários tipos de pessoas espalhados por esse Brasil, e isso aí realmente dá mais de hora, a gente vai tentar resumir, mas o assunto é muito extenso. Mas veja só, o que eu tenho visto hoje? Realmente existe uma dificuldade muito grande de muitas pessoas, tanto de filhos, como maridos e às vezes esposos. Porque a Torá, ela é a palavra do Eterno, a instrução dele para o homem. Não se trata de religião, se trata de vontade do Eterno. Mateus 7, 21, Yeshua fala, não é aquele que me diz Adon, Adon, que entrará no reino dos céus, mas é aquele que faz. Veja só, não é aquele que fez, é aquele que está praticando a vontade do Pai. E aonde está a vontade do Pai? Será que é o que a religião diz, ou que uma instituição religiosa está proposta a dizer, ou que as escrituras nos dizem? E aí entra o conflito familiar. Eu já vi histórias de divórcios, de pessoas que se separaram. Por quê? Porque o homem quer entrar no caminho, quer praticar os mandamentos, muitas das vezes quer fazer tzedakah, que é um dos mandamentos muito importantes, é tzedakah. E a tzedakah, o homem não tem que pedir autorização à mulher, nem a mulher ao homem para ajudar uma família. Evidentemente que o casal vai se comunicar. Mas se eu tenho condições de ajudar, eu vou comunicar a minha esposa e ela diz não, e Deus está me tocando para ajudar uma família ou ajudar alguém ali, eu já vi casais brigarem em situações porque a pessoa está apenas, às vezes, pagando um almoço ou um lanche ou algo do tipo. Então sempre há esses conflitozinhos. Já existe o conflito do próprio casamento. Se os dois, o casal, não estiverem bem conectado com o Eterno, já há dificuldades dentro do casamento. Agora, quando você coloca a Torá, você está indo contra o mundo jaz do maligno. Então você vai contra muitas coisas que as pessoas hoje têm como normal. Então imagina a pessoa que conhece a Techuvá hoje e quer cumprir os mandamentos. Por exemplo, uma mulher, por exemplo, que quer mudar o seu estilo de vida, por exemplo, de vestimenta, não é? Então o marido que quer mudar o seu estilo de vida,
vai ter conflito. E o que eu mais recebo é conflitos dentro do lar, que às vezes o esposo se converteu ou está no processo e a mulher não. E aí que entra a questão. O que a pessoa vai fazer? Vai deixar de cumprir a vontade do Eterno? Ainda que seja um mandamento pequeno, não importa. Se traz conflito, o que a Torá diz? O que Exu ensinou? Aqui está o ponto. Então as pessoas vêm perguntar, irmão Felipe, o que eu faço nessa situação? Olha, a Torá te diz isso, isso e isso. Né? E o casamento, por si só, ele tem que ser baseado na palavra de Deus. Eu sempre falo com os jovens que querem casar, casamento não é algo fácil. Você tem que realmente estar na posição, porque existe a luta, né, espiritual, que eu entendo que existe uma força, né, negativa, o nosso inimigo, né, entendo eu dessa forma, que já tenta sempre corromper as coisas do Eterno, tenta desviar as pessoas do caminho, e por isso já existe aquela dificuldade de manter o casamento em si. A Torá vem nos dar limitações do modo de viver, vem dizer, ó, você pode fazer isso aqui, mas você não pode fazer isso aqui. E aí o que você vai fazer? Você vai servir o Eterno ou vai fazer a vontade do homem? E por incrível que pareça, no dia do juízo, isso tudo vai estar escrito nos livros. Aquilo que você deixou de fazer para o Eterno, mas você obedeceu mais um homem do que a Deus. E aí você está pecando. Então tem muitos conflitos dentro do lar, não é só de esposas, tem maridos e tem até filhos. Né? E quando a pessoa diz que está fazendo techuvá, começa uma briga dentro da família, uma guerra, e aí você vê que existe algo espiritual ali também, existe algo que não é só humano, que existe uma força tentando causar aquela divisão, e os conflitos eles vão vir. Eu entendo que isso é normal para quem está fazendo techuvá. Agora, a questão é como se comportar eu que quero agradar o Eterno. Você vai ter que ter muito amor ao Eterno e pagar o preço do seu chamado, da sua conversão, da sua techuvá. Quando a gente fala sobre relacionamento humano, a gente fala sobre concessão. Né? Quando nós falamos sobre concessão, a gente fala em shalom. Existe uma coisa dentro do judaísmo que a gente aprende, né, Felipe, que é shalom bait, né, a paz no lar. Agora, algumas pessoas confundem o shalom bait em conceder em tudo. Né? Então, por exemplo, exemplos clássicos, né? A esposa não é convertida, o marido é. Para eu ter, então, shalom bait na minha casa, eu tenho que ceder em praticamente tudo aquilo que a minha esposa quiser para que ela não fique nervosa ou para que ela não cause problemas, enfim. E hoje, claro que a gente aqui, eu vou tocar um pouco num assunto que é um assunto muito importante, que chama-se feminismo. Tá? Se a gente for falar também, eu vou tocar só nesse assunto, o Felipe também vai mencionar, se a gente for falar mesmo disso aqui, deixar isso aqui profundo, a gente vai terminar amanhã só umas 5 horas da manhã. Então, o que eu gostaria de colocar é o seguinte, e eu ouso falar sobre isso, o feminismo também existe no cristianismo. O feminismo também existe nas igrejas protestantes, a começar por pastoras, que, segundo a minha visão, que eu acho que o Felipe também concorda nesse sentido, se não concordar também não há problema nenhum, porque nós deixamos claro que aqui nós temos a liberdade até de ter uma visão diferente do outro, deixar isso claro, inclusive, nós somos adultos, de que este feminismo, ele está presente no cristianismo protestante. Sim. Por quê? Né? Porque mulheres pastoras e os seus maridos sentados lá e não pregam e ficam assistindo, por exemplo. Ora, não foi, me perdoem, né? As pastoras e as mulheres inteligentíssimas no cristianismo, não foi para isso que o Eterno chamou o homem. Tá? Tem esse ponto, tá, irmãos? Então, o que eu quero colocar aqui é o seguinte, nós estamos vivendo hoje uma consequência lá daquela doutrina, daquela filosofia dos anos 60, a famosa revolução sexual, lá de Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre, que começou na França. Olha só. Então, quando nós nos deixamos envolver por isso, e quando a igreja passou a adotar isso, a igreja errou. E hoje alguns setores do judaísmo
como na Argentina, nós temos 2 rabinas na Argentina, e nós temos uma rabina no Brasil e uma segunda para ser formada. Irmãos, todos têm a liberdade de agir como for, o judaísmo conservador, liberal, isso, sinceramente, isso é um problema deles. Agora, nós temos também a nossa liberdade, segundo o artigo 5º da Constituição, de darmos a nossa ideia. Então, nós não concordamos, eu não concordo. Então, para se manter uma suposta shalom dentro do lar, não se contraria a minha esposa, ou às vezes porque a esposa, de repente, ganha mais dentro de casa, ou porque ela está numa situação, vamos dizer assim, mais beneficiada, até socialmente, porque os filhos, na verdade, né, eles são mais simpatizantes, são mais simpatizantes com a mãe, por exemplo, foram mais conquistados pela mãe do que pelo pai. Existe o quê? Um desequilíbrio dentro da família. Então, o ponto que nós queremos colocar é o seguinte: em havendo este desequilíbrio, se é retirado o papel da figura masculina. Que nós sabemos qual é o papel nós sabemos qual é o papel da figura masculina. De ser o quê? De ser cabeça. Mas isso foi retirado muito sutilmente, isso já adentrou no cristianismo e está adentrando no judaísmo. De que maneira? Dentro do judaísmo messiânico, por exemplo. Tocou bonito, né? É uma parte perfeita que você está falando. Entende? Que herdou e trouxe isso do cristianismo, porque nós sabemos que o judaísmo messiânico hoje, ele está ficando cada vez mais parecido, Felipe, com o movimento cristianismo, o movimento evangélico. E aquele evangelismo, aquele movimento evangélico clássico, que é a maior parte. O que é a maior parte? É o neopentecostal, ou chamado de neopentecostal. Né? Então, assim, resgatar a figura do homem dentro de casa. Nós fizemos um trabalho aqui com o Moré Yachar, com o Moré Marlon, deve ter visto também. Resgata a figura do homem. Então, muitos homens estão achando que para manter a paz no lar, deixa eu obedecer aqui a minha esposa para não dar problema, para que ela não fique nervosa comigo. Irmãos, por favor, não foi para isso, irmãos, que o Eterno nos chamou. Homens, não foi para isso que o Eterno nos chamou. E hoje os homens estão cedendo. Este é o ponto. Você já falou várias vezes também no teu canal a respeito disso. Então, verdade. Para se ceder, né, para se abrir mão de certos problemas, deixa acontecer. Não tem, olha, irmãos, um jargão bem popular, não tem esse papo. O homem, ele reassume o seu papel e vai buscar lá para o exemplo de Moshe, o exemplo de Abraham, dos nossos pais. O próprio exemplo de Shaul Hachalia também, só nós lemos Efésios 5, 22 a 25. E isso que eu estou falando pode estar até afetando algumas pessoas que estão nos assistindo, que podem estar nessa situação, e passam por aflições no lar, e passam por problemas. Em contrapartida, o homem também precisa ser cumpridor do seu papel, para que deixe a sua esposa satisfeita com ele, espiritualmente, fisicamente, sexualmente. Cadê o papel do homem que foi perdido? E homens que não estão fazendo o seu papel. E podem estar sofrendo hoje consequências da sua incompetência lá no passado e querem resgatar isso para Techuvá. E outro ponto. Techuvá não é resgatado à base da força. Nós não vamos resgatar pela força aquilo que nós queríamos que as nossas esposas fossem. Nós não podemos fazer isso. E o homem que cai nesse problema, ele está errado. É um abismo. E para sair desse abismo, se consegue sair desse abismo. Mas para sair desse abismo, irmãos, causa-se enormes problemas. Então, Felipe, eu gostaria que você fizesse também esse comentário, porque isso é uma ferida, né? E isso faz parte do quê? De relacionamento. Homens reassumindo o seu papel e mulheres também reassumindo o seu papel de submissão ao homem, que não significa humilhação, não significa inferiorização, nada disso. Porque as mulheres têm medo de serem submissas, pelo que eu tenho visto. Elas têm medo de serem submissas a ponto dos homens a tratarem como machistas. E ser submissa ao homem não é ter um homem machista dentro de casa. Falou, a mulher se cala e faz tudo aquilo que o homem deseja. Nós vamos falar os dois lados também desse ponto, tá, irmãos? Vamos falar também do lado das mulheres que são oprimidas, que estão em Techuvá, mas que, em primeiro lugar, precisam obedecer ao Eterno.
e que muitas vezes ela se submete a situações que até descumprem um mandamento para que os seus maridos, às vezes dentro de casa, que são ríspidos, que são até agressores, e não se comportam, na verdade, e até crentes, hein? Evangélicos, eu estou falando, hein? Não estou falando de ímpios, não, tá? E desagradam o coração do Eterno. Eu acho que esse talvez seja o primeiro grande sinal. Há outros cenários também, o Felipe vai fazer o comentário para nós. Por favor, meu querido. O Amado tocou num ponto que nós estávamos, inclusive, eu estava falando com a minha esposa, estava até dando um conselho hoje, e eu concordo 100% do que você falou, e se nós fôssemos tocar nesse ponto aqui, não ia passar a noite falando, mas os pontos que você tocou, uma irmã perguntou, ou postou, na verdade, um comentário, que há muito machismo, homem que não deixa a mulher trabalhar, não deixa estudar. Vamos lá. Nós não podemos nos basear nos conceitos ideológicos de hoje. Techuvá não é isso. O que a gente... Hoje existem muitos movimentos, inclusive o feminismo, mas que por detrás disso nós temos que entender que o nosso maior inimigo é a raça Satã, que desde o início vem tentando perverter, seduziu Adão e Eva lá no Éden. O que aconteceu no Éden? Deus chamou Adão, na verdade criou Adão, viu que o homem estava só, fez Eva para ser o quê? Ajudadora. Colocou Eva de frente para Adão. E Adão disse, agora essa sim é osso do meu osso, carne da minha carne. Adão, ele é o líder do jardim, é responsável também. O que aconteceu no Éden? O homem ouvia de Deus e tinha a obrigação de ensinar a mulher. O que aconteceu? Eva, então, toma a frente de Adão para tomar decisões que não competiam a ela. Adão, por um outro lado, também não interviu, proibindo ela de fazer aquilo, e também obedeceu no erro. O que a gente conclui? Quando o Eterno volta, todos os dias ele vinha no jardim, mas quando ele vem, eles estão escondidos. E quem Deus chama? Deus chama Adão. Deus não chama Eva. E aí Adão, o Eterno vai dizer, comeste do fruto que eu te proibi, o fruto que eu disseste para tu não comer, a mulher que tu me deste me deu e eu comi. Então o Eterno depois vai falar com Eva. Aí Eva joga para cima da serpente. Aí Deus vai falar com a Eva. E aqui está um ponto. Deus deu um chamado a um homem e deu um chamado à mulher. Se esse chamado que Deus deu ao homem é chamado de machismo hoje, porque se você analisar a expressão, olha o que a palavra em algumas plataformas vai definir, alguns dicionários. Na prática, uma pessoa machista é aquela que acredita que homens e mulheres têm papéis distintos na sociedade, que a mulher não pode ou não deve se portar e ter os mesmos direitos de um homem, ou seja, julga a mulher como inferior. Preste atenção, quando o Shaul Hachalia disse assim, eu não permito que mulher exerça a autoridade de homem. Aonde Paulo se baseou? Paulo vai dizer, primeiro foi criado Adão, depois Eva. O que ele quer dizer? Deus criou Adão para uma função e a mulher para outra. Não se pode confundir os papéis. E aí, quando distorce isso, eu sou contra. Hoje tem líderes de sinagoga mulher. A Torá é contra, a palavra é contra, a cultura judaica é contra. Você pode observar que não existia sacerdotisa no meio do povo de Israel. Só existia nos povos pagãos. Tanto que Jezabel sacerdotisa de Baal. Então você não vê sacerdotisa no meio do povo de Israel, porque o papel é masculino. Se algum dia chamarem isso, a nossa postura de machismo, eu vou dizer então que eu sou machista. Eu não vou me esconder de defender a Bíblia para ficar querendo ser o politicamente correto diante de uma sociedade que eu estou vendo que não quer a Torá.
que não quer compromisso com o eterno. Se quiserem chamar de machismo, que chame. Mas Deus chamou o homem para ser o quê? O líder da tenda. É a palavra pai, força e cajado. Aleph e o Beit, o Ave. O pai é o que lidera. O pai era aquele que trazia o sustento, mas também era aquele que botava a cara na reta na hora da luta. Na hora de defender a família, ele pulava em cima de uma... Ele pulava na frente para defender, ele dava a vida pela esposa. A mulher tinha o papel dela dentro do lar. É só ler a Bíblia que você vai ver. Por isso que as famílias duravam. Por isso que os casamentos duravam. Mas o que Satã fez? Usou mentes humanas para introduzir a anomia. E é por isso que o mundo que está aí, taxa de divórcio é 30% dentro da igreja e 30% no mundo. Não existe diferença. Por quê? Porque a mulher hoje, com esse feminismo, bate boca com o homem, diz que o homem vai dizer... O homem, ô Fábio Pires, eu falo no meu canal, o homem não manda mais nada. O homem é mandado hoje. Ele não tem autoridade em certos lares. Evidentemente que existem as exceções. Eu, graças a Deus, sou bem casado, eu tenho autoridade nas minhas mãos, graças ao Eterno, mas nem todos vivem nessa situação. Não, tem pessoas que realmente estão passando conflito. Tem mulheres que batem no homem, tem mulheres que xingam o homem, faz o homem passar vergonha em público. O homem não pode ensinar os filhos, se ensinar, as mães entram na frente. Ensinar, não estou falando bater, estou falando ensinar, educar, disciplinar. Porque se você não disciplinar o teu filho, o que vai ser dele amanhã? Se o Kadosh Baruch Hu disse, inculcarás os teus filhos, ensinarás andando pelo caminho, deitando, te levantando. Não é essa a oração que os judeus fazem todos os dias? Então por que querem inverter os papéis? Eu não consigo ver outro por detrás a não ser Satã. Para mim, essas ideologias vêm para confrontar a palavra do Eterno e contra os mandamentos. Não tem como família subsistir se há divisão. Yeshua falou, não há reino que subsiste. E antes de haver reino, a família é a primeira instituição que o Eterno criou. Ele mesmo diz, ele colocou os pingos e diz, homem, tua função é essa. Mulher, tua função é essa. Se vocês saírem disso, não vai dar certo. Por isso há tantas coisas hoje envolvendo a família. Por quê? Aqui foi colocado, a irmã colocou, machismo lá em Goiânia, homens que não deixam a mulher estudar. Mas vamos para a Bíblia, irmã. A irmã Sabrina que escreveu. O que Deus diria para a irmã se a irmã consultasse a ele? É simples. O pai decidia se a filha ia casar ou não. Se ele decidisse que ela ia ser virgem pro resto da vida, ninguém tirava essa autoridade. Você vai falar assim, isso era naquela época, tá. Mas por isso que o mundo está hoje do jeito que está. Por isso os pais estão matando os filhos. Hoje um jovem de 17 anos não pode trabalhar, que hoje é tido como escravidão, mas eu com 13 anos ia ajudar o meu padrasto até a hora do almoço, no trabalho dele. Então hoje você vê o que está acontecendo com o mundo e se vamos realmente... É possível ter uma techuvá se as pessoas não entenderem cada papel. Então, se o homem é autoridade, a mulher deve respeitar por causa da palavra, por causa do Eterno, não por causa exatamente porque o homem é superior, não. Porque existe uma ordem, existe uma hierarquia que foi o Eterno que criou. A hierarquia não vem da terra. A hierarquia, na verdade, nós estamos sendo... É o quê? É a sombra, o que está aqui é a sombra do que existe. A sombra que nós vivemos aqui é o que existe nos céus. Miguel, príncipe dos exércitos, ele é o líder dos exércitos. Existe uma hierarquia angelical. Existe hierarquia em tudo que Deus fez. Então, se a gente não obedece, as coisas ficam do jeito que estão. É o que eu penso, poderia falar muito mais, algo profundo. Para mim, existe aí os senhores do mundo por detrás dessas ideias. As ideologias estão vindo. E se você quer techuvá, o seu parâmetro não é o mundo. Não é o que diz a filosofia, não é o que diz a faculdade, não é o que diz os governos mundiais, é o que a Bíblia diz. Aqui vai entrar o conflito. Quando você decidir viver a palavra de Deus, e aí você pode estar como Ananias, Misael e Azarias, entre a fornalha, ou se dobra, ou vai para a fornalha. E é a escolha que você que vai ter que dar, né? A tua escolha vai ser, ou você se prostra na Nabucodonosor, ou você é queimado pela fornalha. E você vai escolher o quê? Não é? Inclusive você mencionou, na verdade, esses três homens, né?
que estiveram em Bavel e foram confrontados. E havia muitos judeus que se prostraram, inclusive, para a estátua de Nabucodonosor. Tá? Da mesma forma que há muitos que se dizem servos do Eterno que estão se prostrando, inclusive, a várias situações do mundo. Vamos longe, não. Ainda nem chegamos para se prostrar perante o anti-Mashiach. Olha que interessante. E se você já se prostra perante as situações daquilo que é colocado pelo mundo, será que você vai conseguir resistir à marca da besta, irmão? Difícil, né? Hã? Se nós, exatamente, não refutarmos agora esta influência, aí algumas pessoas dizem assim, não, mas aí você colocou muito bem. Isso é uma coisa que me irrita, eu digo, depois que eu alcancei a consciência da Teshuvah, antes não, né? Uma coisa que me irrita profundamente. Me irrita no sentido assim, né? A gente fica aborrecido, aborrece, vamos achar a palavra melhor. Ah, mas era naquela época, assim. É mesmo? Então quer dizer que a Bíblia é temporal. Nós vamos fazer igual um pastor que fez aí. Claro que a gente não menciona o nome do cidadão, obviamente, por ética. Nós vamos adaptar o que nós temos aqui para o momento do hoje. É essa a vontade do Eterno, irmãos? Então nós vamos deturpar aquilo que foi falado em Efésios 5, 22 a 25. Porque é assim que muitas mulheres estão se comportando. Em estando numa posição profissional dentro da sociedade, dentro de um nível social que ninguém está falando que mulher não pode trabalhar, não é isso, né? Não foi nem isso que o Felipe colocou. Nós vamos tocar em feridas, tá, irmãos? Nos perdoem, nós temos que tocar, que nós não somos especialistas nisso, mas a gente está lá fazendo esse exercício para tentar se especializar nas feridas, tá? Então, o que acontece? Sim, mulheres que falam alto com o marido, e a Torá proíbe envergonhar o homem em público, e a Torá proíbe que o homem também envergonhe a mulher em público, seja em qualquer situação, seja num Shabat, seja no meio familiar, seja num shopping center, seja numa reunião com amigos. O que é proibido é proibido. Ou nós vamos fazer um jogo de conveniência. Fazer um jogo de conveniência, o cristianismo já faz esse jogo de conveniência desde o catolicismo. E as bases dessa conveniência do catolicismo foram passadas para o protestantismo, que significa, o que eu quero dizer, apenas nós vamos resgatar e nos referenciar aquilo que é bênção para nós. As obrigações nós vamos deixar para lá. Vamos pensar nas obrigações depois. Opa, as mulheres têm obrigação para com seus maridos. Respeitá-los, servi-los, ou as pessoas se esqueceram que as mulheres chamavam os seus maridos de senhor. Para muitas mulheres isso hoje seria um grande escândalo. Por quê? Porque nasceram já num meio que o feminismo já existia. Muitos que estão aqui são na faixa dos 35 aos 45, poucos aqui passam dos 50 anos, talvez, eu conheço muitas pessoas aqui, o Felipe também conhece. E esta ideia já foi passando. Uma grande rede do Rio de Janeiro, por exemplo, em 1980, fez um seriado com uma famosa atriz que foi ministra recentemente aí do governo nosso. Ela falava sobre pílula anticoncepcional, independência da mulher, projeto independente, fazer filhos sem marido. Foi com esse tipo de mentalidade, Felipe, que as mulheres cresceram, tá, no final dos anos 70 e nos anos 80. Aí se converteram, mas se esqueceram de abandonar estes pensamentos. Ora, no passado as mulheres não estudavam Torá, e inclusive, palavras do Rabino Shammai Ende, que eu admiro muito do movimento Chabad. Muitos não gostam do Chabad, a gente respeita, eu gosto bastante porque são excelentes ensinos. Se vocês creem em Yeshua ou não, são outros 500, nós estamos aqui para falar sobre isso. Estamos para pegar os ensinos. Mulheres não aprendiam Torá. Elas aprendiam aonde? Eu digo formalmente com os homens. Aprendiam com os seus amos, com os seus maridos, dentro das suas casas. Ora, mas isso já vem desde as matriarcas, e isso é passado até hoje, dentro dos religiosos, dentro dos ortodoxos, por exemplo, e algumas mulheres podem, no caso, se escandalizar, mas isto não é inferiorização da mulher. As mulheres são geradoras de vida, irmãos. As mulheres são seres altamente espirituais. Em contrapartida, aquilo que poucas mulheres sabem, segundo os rabinos, as mulheres não precisam cumprir certos mandamentos que os homens precisam, olha só. Porque já lhes foram dadas certas faculdades espirituais para as mulheres. E isso muitas mulheres não compreendem.
Tá? Então, quer dizer, a pessoa pode pesquisar, pode dar uma olhadinha, né, pode estudar sobre isso que nós estamos falando. O tema não é exatamente isso, mas a gente vai para um ponto, a gente puxa um braço aqui, outro ali, para ilustrar o que nós estamos falando. E o Felipe foi muito feliz no que ele comentou. Bíblia é atemporal. E nós estamos nessa crise hoje, o judaísmo também está em crise, porque se coloca a temporalidade, quer se adaptar os costumes vigentes de hoje, vai de 20, 30 anos para cá, dentro dos preceitos ou dos estatutos ou dos mandamentos do Eterno, sendo que eles são imutáveis, isto é, não se muda. Teoricamente deveria ser assim. Aí os que pensam desta forma, irmãos, são o quê? Criticados e são chamados de radicais, lunáticos, fundamentalistas. Ora, vamos trazer uma conversa para a sociedade nesse sentido. Vamos voltar. Techuvá não é resgate às raízes bíblicas, ou Techuvá é a conveniência para algumas pessoas? Só de fechar então essa parte do relacionamento com o texto de Efésios, o texto clássico de Efésios, né, feito por Shalom Shalia, e que tanto homens quanto mulheres se esquecem. Mulheres enxergando o homem como o próprio Eterno. Tá? O que eu gostaria de deixar um pouquinho claro, mulheres que são até ensinadas pelos seus maridos, agora há maridos que ensinam mulheres, mas mulheres por rebeldia, e quando estão se rebelando contra o marido, o próprio texto de Efésios vai falar que está se rebelando contra o Eterno. Homens que não honram as suas esposas, em não honrando as suas esposas, estão, na verdade, desonrando o próprio Eterno. Estão desonrando a posição que lhes foi colocada. Então vamos deixar o assunto muito tranquilo nesse ponto. Que cada um obedeça ao Eterno. Que cada um obedeça àquilo que o Eterno os colocou e na posição que o Eterno os colocou. Esse é o ponto, tá, irmãos? Então, o que nós precisamos trabalhar, na verdade? Pessoas que sejam obedientes. Aqui nós não estamos puxando sardinha para homens e nem puxando sardinha para mulheres. Nós estamos aqui defendendo aquilo que a Torá diz, que desde a época dos nossos pais, mulheres não enfrentavam os seus maridos. E maridos não humilhavam as suas mulheres, não agrediam as suas mulheres. Porque se assim fosse, seriam punidos pela Torá. Então, é esse o nosso discurso, tá, irmãos? Então, a rebeldia existe, na verdade, dos dois lados, serão punidos se continuarem assim. É simples. A palavra do Eterno é 2 mais 2 igual a 4. Hoje querem fazer, não, 2 mais 2 é igual a... Às vezes pode ser 3,8, às vezes pode ser 3,9, não é assim. É isso que muitas pessoas querem fazer. O nosso princípio aqui não é jogar em dieta para ninguém, ou criticar congregações de maneira nenhuma, irmãos. Nós estamos aqui, na verdade, para trabalhar aquilo que o Eterno nos colocou, e que nós sejamos, na verdade, aí, corrigidos pelo Eterno. O livro de Efésios, bendito seja o Eterno que nos colocou, que nos deu a sua Brit Hadashah e nos deu, inclusive, as palavras de Mashiach para conosco. Efésios 5, 21 diz assim: submetam-se uns aos outros no temor ao Mashiach. Submetam-se um ao outro. As mulheres devem se submeter ao marido, como fazem em relação a Yeshua. Porque o marido é o cabeça da mulher, da mesma forma que Mashiach, como cabeça da comunidade messiânica, tradução da Bíblia David Stern, mantém o quê? O corpo seguro. Não é a mulher que mantém o corpo seguro, é o homem. Cabe ao homem fazer isso. Da mesma forma que a comunidade messiânica, as congregações que eram formadas pelos Talmidim, se submete a quem? Ao Messias. Também as mulheres devem se submeter aos seus maridos em tudo. Não está dizendo as mulheres devem se submeter parcialmente aos maridos. Ah, mas se o meu marido... Um pouquinho. Se o meu marido faz... Irmãos, vamos trabalhar a palavra da maneira que ela está falando aqui, irmãos, por favor. Isso chama-se interpretação. As mulheres devem se submeter aos seus maridos em tudo. Mas aqui nós estamos requerindo que os maridos sejam justos com as suas esposas. Por quê? 25. Com relação aos maridos, ame cada um a sua mulher, como o Mashiach amou a comunidade messiânica e se entregou a favor dela.
Ahavá, para quem não sabe, significa amor em hebraico. Ahavá significa doação. Hoje as pessoas querem mais receber do que se doar. Aliás, muitas pessoas nem doam. É se doar para o outro. E Yeshua se doou, irmãos, em todo momento da sua vida ministerial, e até antes da sua vida ministerial também, ele já tinha esse conceito. Se doar. E a sua maior doação foi morrer no madeiro. Será que nós não estamos nos doando devidamente, irmãos? E eu respondo, nós não estamos. Todos nós estamos aqui, nós não estamos. Da maneira como Yeshua fez, não, impossível. Porque só ele soube fazer da maneira que ele foi requerido a se doar, com a sua própria vida. Quem de nós daria a própria vida pelo esposo e pela esposa? Esse é o ponto. Então, consciência, techuvá dentro do casamento é o tema mais complicado. É se fazer techuvá dentro de um relacionamento, dentro de um casamento. Porque é difícil mesmo, irmãos. Nós convivemos com pessoas, convivemos com um ser humano. A fim de separá-la para o eterno, como que purificando-a mediante a imersão no mikve, com o objetivo de apresentar a comunidade messiânica a si mesmo como noiva da qual se orgulha, sem mancha, sem ruga, sem qualquer coisa semelhante, mas kadosh, sem defeito. É deste modo que cada marido deve amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Porque o homem que ama a sua mulher, ele faz o quê? Ele ama a si mesmo. E isso já vem de um mandamento que foi entregue anteriormente. Ama ao próximo como a ti mesmo. Portanto, o marido, ama a tua esposa como a ti mesmo. Não, mas a minha esposa não cozinha bem. Ama a tua esposa como a ti mesmo. Não, mas a minha esposa não, ela não entende nada que eu falo, ela não lê hebraico. Mas ama a tua esposa, você não fez um voto no altar dentro da igreja evangélica? Opa, o Eterno estava lá. Esposa, não seja rebelde com seu marido. Ame o seu marido. Se você está aprendendo a techuvá com seu marido, honre ao seu marido, porque fazendo assim, você está honrando ao Eterno. As coisas são simples, mas nós gostamos de complicar. Quantas coisas que eu compliquei na minha vida e errei na minha vida por ignorância e pelo ego. E nós reconhecemos isso. E faço techuvá sobre isso até hoje. Para quê? Para que eu não caia nos mesmos erros do passado. Ninguém jamais odiou a própria carne. Ao contrário, alimenta e cuida bem dela do mesmo modo que o Messias o faz com a comunidade messiânica, porque somos parte do seu corpo. Tratar bem. Aí entra toda a ética de marido e mulher e assim por diante.